Bom dia! Hoje, então, chegamos ao dia 18 do nosso desafio de oração, O Poder da Esposa que Ora, baseado no livro com o mesmo nome, da Stormy L. Martin. E hoje o assunto é sua paternidade. Então, nas próximas 24 horas, estaremos orando pela paternidade dos nossos maridos. Mesmo para aqueles homens que ainda não são pais, estaremos orando, né? Então, ore para o seu marido, mesmo que ele ainda não seja pai. E os que já são, então, estaremos orando de uma forma mais específica. Embora nós mulheres acabamos falando muito sobre as inseguranças, os medos, as dificuldades e as angústias da maternidade, nós acabamos por achar que os homens não sentem isso. Mas, na verdade, eles não expressam. Mas a maioria não expressa, pelo menos, né? Mas eles sentem essas mesmas inseguranças, esses mesmos medos de: será que serei um bom pai? Será que estou fracassando como pai? Então é importante estarmos orando sobre isso, né? Como eu sempre tenho falado, para que Deus capacite, para que Deus fale ao coração deles, para que Deus esteja orientando dentro da palavra de Deus como ser um bom pai, né? Muitos não tiveram um relacionamento muito próximo com seus próprios pais, ou então não têm bons exemplos de pais, né? O seu pai não foi um bom exemplo, as pessoas com quem convive não são bons exemplos de pais, mas nós temos um pai amoroso, que é o maior exemplo de todos, que é Deus. E através da palavra de Deus, nós podemos conhecer as características e os princípios de uma boa paternidade, né? As características de um pai amoroso, de um pai cuidadoso, através da palavra de Deus. Então, vamos orar para que Deus capacite os nossos maridos, fale com eles, né? Trabalhe no coração deles para que eles busquem esses princípios da paternidade na palavra de Deus. E conforme eles vão estudando e aprendendo mais da palavra de Deus, eles vão se capacitando, vão entendendo, e conforme vão se capacitando, esse medo de ser um fracasso, esse medo de não dar conta como pai, vai diminuindo. Porque o medo existe principalmente quando nós não nos sentimos capacitados. Então, conforme vamos orando e vamos buscando na palavra orientações, vamos melhorando essa questão de sentirmos essa capacidade, né? Pergunte para os seus maridos, pergunte para o seu esposo, especificamente, quais medos que ele tem em relação à paternidade. Se ele tem algum medo, se ele tem alguma coisa que você gostaria, que ele gostaria que você orasse. Pergunte. Com certeza muitas vão ouvir: eu tenho medo de não ser um bom pai. Os que já têm filhos adolescentes ou jovens, né, acabam muitas vezes achando que pelo erro do filho, o filho fracassou, o filho teve algum problema, que é por culpa que ele não é um bom pai. Então existe esse medo e existe essa questão ligada do fracasso, do erro, da falha do filho em alguma coisa, e o pai ou a mãe assumir a culpa e achar que não estão sendo bons por conta disso, mas não tem nada a ver, né? Alguns itens, claro que tem a ver, mas na maioria das vezes não tem. Por quê? Né? O adolescente, o jovem, ele já tem condições de fazer suas próprias escolhas em muitas coisas da vida. E muitas vezes foi uma escolha dele não cuidar de alguma coisa. Por exemplo, foi mal nas notas da escola. Eu não fui um bom pai, não fui uma boa mãe porque não acompanhei tanto. Pode até ser que você não tenha acompanhado tanto, mas ele escolheu muitas vezes não estudar o tanto que precisava, e por isso que tirou uma nota ruim. Estou dando um exemplo bem superficial, mas apenas para entender que muitas vezes a culpa que os pais acabam tomando para si não é porque foi um mau pai ou está sendo um fracasso como pai ou como mãe, mas principalmente porque aquela criança, aquele filho, aquele adolescente assumiu o risco, não deu atenção, não ouviu as orientações, foi uma escolha dele. E colhe o resultado. Desde criança aprendemos isso. A gente escolhe estudar menos, vai aprender menos e vai ter notas menores. Então, nós temos que orar para não assumirmos uma culpa que pode não ser nossa. Então, vamos orar para que Deus, né, fortaleça a mente dos nossos maridos, impedindo que
essa insegurança de ser um bom pai, esses medos de fracasso e todas essas coisas, venham a enfraquecê-lo como homem e como pai. Muito pelo contrário, vamos orar para que Deus fortaleça a ponto dele encontrar orientação na palavra de Deus e conseguir se sentir mais seguro para atuar como realmente precisa como um pai, né? Na educação, no exemplo, na orientação, na disciplina também. Né, que muitos pais acabam só fazendo a parte legal, que é levar para passear e brincar, e a parte de educar, de disciplinar, eles acabam não assumindo. Mas, na verdade, é dos dois, né? É do pai e da mãe. E temos que orar para que isso seja equilibrado dentro do casamento. Os homens também, muitas vezes, não entendem a importância que eles têm como pai dentro de casa e acabam achando que o mais importante é a mãe. O menino, ele vai crescer tendo o pai dele como exemplo de pai mesmo. Então, essa criança vai aprender vai ficar no inconsciente dele esse aprendizado de como tratar um filho. Então, conforme ele for sendo tratado pelo pai, é assim que no futuro ele pode vir a tratar seus filhos. Por que eu falo pode vir? Porque sempre a pessoa pode reverter a sua história e não tratar do mesmo jeito, né? Ou mudar para pior ou mudar para melhor. Por diversos fatores aí socioambientais, né, de onde essa criança vive. Mas essa criança vai aprender como tratar os seus filhos no futuro e ele também vai aprender a tratar ele vai aprender como tratar a sua esposa no futuro, né, namorada. Por quê? Ele vê como o pai trata a mãe. Fica no inconsciente dele que a forma como o pai trata a mãe é o normal e é o certo. Na vida futura dele, ele vai acabar refletindo esse comportamento do pai nele mesmo e tratando a sua namorada, a sua esposa, do mesmo jeito que ele viu o pai tratando a mãe. Então, essa é a importância do pai para o menino, para o filho menino, né? É com o pai que o menino vai aprender também como o relacionamento com Deus, né? Porque o pai representa aqui na Terra, fisicamente, o relacionamento nosso com Deus, que é o nosso Pai Celestial. Então, os pais precisam ter essa compreensão e ter clareza em relação a esse papel que eles têm dentro de casa. Já com a menina, a forma como a menina é tratada pelo pai como filha, ela vai imaginar um pai para os filhos dela no futuro desse jeito também. Não de forma tão clara e consciente, mas inconscientemente, é assim que ela vai aprender o que é normal de tratar um filho. E o mais importante que eu vejo, até por conta dessa violência contra a mulher, que parece que ao invés de diminuir, só aumenta com o passar do tempo, é que essa menina, vendo como o pai trata a mãe, no inconsciente dela aquilo é normal. Ela aprende que aquele tratamento é o normal e é o certo. E quando ela for adulta, é nesse normal que ela aprendeu com o pai que ela vai pautar os relacionamentos amorosos dela. Então, assim, se ela tiver um namorado, um marido que a maltrata, se o pai maltratava a mãe, ela vai aceitar aquilo, mesmo racionalmente, vendo que tem alguma coisa errada. Mas por quê? Porque para ela aquilo é normal, ela cresceu com aquilo. No inconsciente dela, aquilo é normal. Se ela vê se ela aprendeu e cresceu num lar onde o pai tratava a mãe muito bem, conforme a Bíblia ensina, e ela depois no futuro fosse envolver alguém que a trata totalmente diferente do que o pai tratava a mãe, ela não vai aceitar aquela situação. Então, precisamos orar para que os pais entendam esse papel, a importância da postura e do comportamento deles em casa para o filho e para a filha. Que é como eles tratam as mães e como eles tratam os seus filhos em casa, aquilo vai se multiplicar depois, no futuro. Aquilo vai voltar para a vida dos filhos. Então, se ele quer que a filha dele seja bem tratada no futuro por um marido, por um namorado, então ele tem que tratar a esposa dele muito bem. A mãe dessa menina agora.
para ela entender e ver que aquele comportamento do pai é o certo. E não aceite no futuro atos de violência ou de abuso, quaisquer que sejam esses abusos. Então, de extrema importância, os pais entenderem o seu verdadeiro papel, de acordo com a Bíblia, dentro de casa, como pais e como maridos exemplares. Eles precisam refletir o amor de Deus com a gente. Eles precisam mostrar como que o pai deve realmente tratar os filhos. Então é em cima disso que nós temos que orar. Porque todo esse comportamento deles agora vai surtir efeito. Daqui 30, 40 anos vai continuar surtindo efeito esse tratamento agora. Enquanto eles são pais agora de crianças pequenas. Então precisamos realmente orar sobre isso. Então, vamos ler algumas linhas aqui da oração modelo da Storm, para a gente ter uma ideia mais específica de como está orando, né, por esses maridos, pais. Senhor, ensine meu marido a ser um bom pai. Oriente-o naquilo em que estiver em desacordo com a sua vontade e o ajude a perdoar seu pai. Então, aqui orando por aqueles maridos que têm relacionamentos difíceis com seus pais, que têm relacionamentos talvez de mágoa, de chateação, e acabam não tendo, né, um bom relacionamento com o pai. Dele é a revelação do Senhor e a vontade de conhecê-lo como seu Pai Celestial. Façam que ele se aproxime e passe tempo na sua presença para tornar-se mais semelhante ao Senhor. Compreendendo seu coração de pai, cheio de compaixão e amor por ele. Ajude-o a equilibrar misericórdia, juízo e instrução, como só Deus faz. Embora exija obediência, o Senhor reconhece logo o coração arrependido. Faça com que ele também seja assim. Mostre-lhe quando deve disciplinar e ajude a ver que quem ama o filho cedo o disciplina. Que ele nunca provoque seus filhos a ira, mas os crie na disciplina e na demonstração do Senhor. Oro para que sejamos unidos nas regras que impomos a nossos filhos e estejamos de acordo sobre como eles devem ser educados. Oro para que não haja brigas ou discussões sobre como cuidamos deles e as coisas que acontecem em suas vidas. Dê habilidade na comunicação com os seus filhos. Oro para que não seja severo, duro, cruel, frio, abusivo, crítico, fraco, desinteressado e negligente. Ajude, em vez disso, a ser bondoso, amoroso, brando, cordial, interessado, seguro, afetuoso, compromissado, forte, confiável, compreensivo e paciente. Que ele possa exigir e inspirar seus filhos a dar-lhe honra como pai, para que as vidas deles possam ser longas e abençoadas. Que ele possa alegrar-se nos filhos e desejar que cresçam nos seus caminhos. Ser um bom pai é algo que ele quer muito. Oro para que o Senhor lhe conceda o desejo do seu coração. Então, assim como nós mulheres, né, na verdade, todos os servos de Deus, nós devemos refletir nas nossas vidas os atributos de Deus, as características de Deus, né? Bondade, mansidão, paciência, alegria. Então, tem uma série de coisas, paz, mansidão, amor, principalmente. Uma série de coisas que nós, como servos de Deus, temos que refletir nas nossas vidas. Mas de uma forma mais forte ainda, quando viramos mães e pais. Então, tudo aquilo que Deus é e compartilha conosco, nós temos que refletir. Amor, bondade, paciência. Então, são coisas, são atributos de Deus e são também frutos do Espírito que nós devemos exercer dentro das nossas casas, com nossas famílias, com nossos filhos e com os nossos cônjuges. E hoje oramos para que isso se torne realidade nas nossas vidas. Amém? Não esqueça de tirar uns minutinhos de oração hoje, de joelhos, né, sobre esse assunto. Aproveite para vasculhar o seu coração e ver quais atitudes suas não estão condizentes também com a maternidade da forma como a Bíblia coloca. E ore para que seu marido, né, tudo aquilo que a gente já falou, tenha essa clareza do que é uma paternidade abençoada por Deus. Amém? Tenha um bom dia e até amanhã.